Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. É onde você sintoniza, é onde você pega a gente, como se dizia antigamente, né? Nós pegamos muito bem, graças a Deus. O nosso sinal é muito bom aqui da Rede Eco TV, através da NET ABC. É o 9 digital e o 96 analógico. Esse é o nosso Eco Debates. O Eco Debates é um programa que vai ao ar sempre a partir das 11 da noite, agora 11 horas e 2 minutos, no Grande ABC Paulista, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, em Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul. Que maravilha, uma audiência maciça em todo o Grande ABC Paulista e alguns pontos também da Grande São Paulo, onde chega o nosso sinal. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Olha, a partir de agora, você pode ligar para o nosso telefone, você já sabe, é aquele telefone que já aparece aí na telinha, o nosso telefone, que você pode ligar e participar, você pode fazer perguntas para mim, Tony Duarte, e é claro, para o nosso entrevistado de hoje, que daqui a pouquinho, é claro, eu vou ler o perfil dele, e à medida que eu vou lendo, você vai descobrir de quem se trata. É amigo da gente, conhecido, é da casa e a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. O telefone é esse aqui, gente, 2379-4733, é o que está no GC, na nossa telinha, pode ligar e participar. Bom, estamos então começando mais um Eco Debate. Hoje é o dia 22 de maio, terça-feira brasileira do ano de 2012. 22 de maio é o dia do apicultor. O apicultor é o criador de abelhas. Parabéns para você que é apicultor. E também é o Dia Internacional do Abraço. Dê um abraço na pessoa que você ama, na pessoa que você gosta, porque hoje é o Dia Internacional do Abraço. Daqui a pouco você confere a leitura das principais notícias do Diário do Grande ABC conosco. A gente vai contar tudo o que aconteceu hoje no Grande ABC Paulista. E também, é claro, a gente vai comentar essas notícias junto com você também, tá bom? Deixa eu passar para você aqui o perfil do nosso entrevistado de hoje. Olha, ele começou a sua atuação política como metalúrgico e militante em 1975. Faz tempo, hein? A sua primeira empresa a trabalhar foi a Mollins, do Brasil, Máquinas Automáticas, empresa inglesa que ficava em São Bernardo do Campo. Eu lembro da Mollins. Em maio de 78, participou da sua primeira greve na Mollins. Nessa mesma greve, em que empresas como a Scania, Philips e Otis também pararam. Durante essas greves, os metalúrgicos conquistaram 20% de antecipação salarial. Depois da Mollins, ainda trabalhou na Eluma, na Proton e em 1982 entrou na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Em 1991, assumiu pela primeira vez a presidência do sindicato. Eu falo dele, Cícero Firmino Martinha, o nosso querido Martinha. Martinha, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Tony Duarte. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse programa. Boa noite, telespectador que nos assiste e que prestigia o seu programa, que eu tenho assistido também e tenho gostado muito aqui do programa e dos convidados que você tem trazido aqui. Que maravilha. Onde tem desenrolado um bom debate e boas discussões políticas. E você sabe que estão sempre ligados na gente, Martinha, o nosso amigo Ivan Gomes. É, o Batoré. O Batoré estreia programa aqui, né, Elton? Que dia que ele estreia? É hoje? É segunda-feira. Segunda-feira, depois do Eco Debates, começa o programa do nosso amigo Ivan Gomes, o Batoré. Que maravilha. Já tem ligação? Olha que beleza. Deixa eu mandar um grande abraço também para o pessoal do Macários. É meu amigo Ricardo, teve programa agora há pouco, o Ricardo, o Eduardo Macários. Deixa eu mandar um abraço também para o Herculano. Alô, meu amigo Herculano Bonomi e Nilson Bonomi, da nossa querida cidade de Santo André. A Dona Lu, da loja de R$1, do centro da cidade de Mauá, é nossa ouvinte. E o nosso querido Salles, hein, Martinha? O Salles esteve aqui outro dia, o Salles falou que não perde um programa Eco Debates. O Salles também assiste bastante
bastante aqui o seu programa, né? Prestigia, é importante. Salles sabe de tudo, né, Martinho? O Salles é uma pessoa muito informada. Experiente, né? Já disputou 3 É eleições. um jovem muito dedicado, muito estudioso, um professor universitário, um homem... Advogado brilhante. Advogado brilhante. Você é pré-candidato na chapa dele, né, Martinho? Eu sou pré-candidato com muito prazer, com muito orgulho na chapa do Salles. Né? Desde 2008, o Salles já havia me convidado para ser vice dele na chapa dele. Faz tempo, hein? Olha. Faz tempo. E nessa oportunidade nós estamos aí juntos e vamos tentar fazer um bom papel. Eu vou pedir uma licença para você, Martinho, para a gente atender um telefone através do 2379-4733. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Carla Baima. Carla. Carla Da, Baima. da onde você fala, Carla? Carla Baima de Santo André. Santo André, fica à vontade. Você quer fazer uma pergunta para o Martinho? Fica à vontade. Santo André. Fica à vontade, Carla. Não, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero dizer que eu admiro muito o trabalho dele de se preocupar com o trabalhador brasileiro e que jamais conheci um homem de um caráter tão perfeito como ele. Maravilha, que maravilha. Carla, obrigado pela audiência, Era isso que eu obrigado queria pela falar. sua sintonia. Olha aí, Martinha. Carla... Que beleza, é bom receber elogio assim, né? A Carla é uma pessoa que eu conheço também há um bom tempo, uma pessoa maravilhosa. Olha aí. Né, bancária, né, uma pessoa lutadora, de uma grande família também, uma família maravilhosa. Graças a Deus a gente tem amizade com pessoas maravilhosas, que essa cidade nossa, felizmente, tem boas pessoas, pessoas de boas índoles. Né? Ô Martinha, você começou na militância, começou a trabalhar praticamente em 75, e era a época da efervescência. Logo depois de 75, 78, 79, começava ali a chamada efervescência das greves do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, apareceu ali o ex-presidente Lula, apareceu o Jair Meneghelli. Eu queria que você pudesse traçar para a gente um paralelo. O que é mais difícil? Fazer o sindicalismo naquela época? Hoje está mais fácil? Explica para a gente aí as duas situações. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso, né? São épocas diferentes, são conjunturas diferentes e tem dificuldades diferentes também. Certo. Para você ter uma ideia, na década de 70, um dos piores problemas que nós tínhamos era a falta de liberdades democráticas. Era ditadura, né? Era um regime pesado, uma ditadura militar, onde os sindicatos não podiam, né, ajudar os trabalhadores, desenvolver o seu papel de sindicato, então era muito difícil. Esse era o principal problema que nós tínhamos. E eu digo até para essa juventude de hoje, que não tiveram, felizmente não passaram por um processo como esse, que a maior glória nossa, né, a coisa mais importante que nós conquistamos foi a democracia. No regime democrático você encontra muitos problemas, mas são problemas muito menores do que numa ditadura militar. Naquele momento você tinha todos os setores... Podia ser preso a qualquer momento, né, Martinho? Preso, você podia ser torturado, desapareciam com você. Quando eu comecei nas fábricas, meu pai era metalúrgico aqui em 53, 54. Seu pai já era metalúrgico, Já era então. metalúrgico, foi metalúrgico aqui em Santo André. Que empresa que ele trabalhava, Ele trabalhou Martinho? na Ligervue Industrial. Ligervue? Uma empresa francesa, uma fundição. Aqui no ABC? Ficava ali do lado da Firestone, onde hoje tem ali algumas concessionárias de automóvel. Aqui em Santo André? Aqui em Santo André, ali na Casa Branca. E ele tinha uma tremenda preocupação, né, comigo, jovem, quando eu comecei as primeiras greves. Ele tinha medo que eu participasse e de repente fosse preso. Ele tentava dissuadir você, menino, não participa disso? Ele falava, toma cuidado. Vão te acusar de subversivo? Vão te chamar de comunista, subversivo. Você chegou a ser preso alguma vez? Fui preso na Polícia Federal. Mas em São Paulo, no DOPS? Fui pro DOPS, fui preso aqui em Santo André, na greve geral de 83, e fiquei uns 2 dias aí, sumido aí, incomunicável. 83 ainda era o regime militar, né, Martinho? Ainda era. O presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Até 85 ainda era um regime militar. Né? Depois houve a eleição do Tancredo? Depois houve a eleição do Tancredo, mesmo pelo colégio eleitoral, não foi uma eleição direta, mas ali começa-se uma certa abertura rumo à Constituição de 88, que veio dar
assim já um rumo mais democrático para o país. Você, nessa época dessa chamada, como a gente disse, efervescência política, as primeiras greves, onde apareceu ali o ex-presidente Lula, o nosso presidente Lula, que foi um militante combativo, e é um exemplo para todo mundo, a verdade é essa, para o mundo inteiro. Você tinha muito contato com Lula, com Jair Meneghelli, em São Caetano, nessa época? Tivemos ali, quando começa, em 78, tivemos aquelas primeiras paralisações, em 79, primeira greve, em 80... Ele foi preso em 79, né? 79 foi afastada a diretoria. As direções aqui de Santo André, de São Bernardo e de São Caetano. Em 80, aí o Lula foi preso, e foram presos também alguns dirigentes sindicais aqui de Santo André, inclusive o José Chicote, que foi deputado federal, deputado estadual. E então, né, nesse momento Você acha, Martinha, que essas greves que aconteceram no ABC naquela época, já no finalzinho da ditadura, bom, finalzinho em termos, né? Não sei se ela não se prolongaria por mais algum tempo. Você acha que isso colaborou para a derrocada do regime militar, essa manifestação toda trabalhística? Eu vou pedir para você responder, mas depois dos comerciais. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Ok, muito bem. Meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. Olha, gente, eu tenho andado pelas ruas do grande ABC paulista, não só Mauá, Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Ribeirão, Rio Grande, e muitas pessoas nos param na rua e dizem: Tony, eu quero cumprimentar você e a direção da rede Eco TV
pela qualidade, pelo primor do programa de vocês. Um programa que debate realmente toda a problemática, todas as questões importantes, temas pontuais do grande ABC. E é claro que a gente tem que agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos dá o prestígio dessa audiência numa hora dessa da noite, né? De repente você poderia já estar dormindo e você está nos prestigiando aqui com a sua audiência. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Cícero Martinha, mais considerado como Martim, mais conhecido como Martinha. Né? Nunca o Cícero ninguém chama, né? Ninguém chama de Cícero. Eu tive que colocar o Cícero Martinha assim para o pessoal saber, né? Para identificar melhor. E Martinha, né? É sobrenome. Não, Martinha não é sobrenome. Martinha é uma história interessante. Quando eu entrei na Mollins em 1975, tinha lá na minha sessão um rapaz que tinha apelido de Vanusa e outro que tinha apelido de Vandeca. Vanusa, que é cantora. Cantora, tem a da ver Jovem com a cantora, Guarda. então, a Martinha. Aí eu entrei moreno, cabelo comprido e tal. O primeiro dia que fui jogar bola com o pessoal, aí falaram, é o trio agora, isso daí é o Martinha. O seu problema seria, ou ainda hoje, se o Eduardo Araújo querer te buscar, né? Procurar você, né? Que é o esposo da Martinha. Não, ele era a Silvinha, que era do Eduardo Araújo. Não, olha, você tá certo, olha, porque é da sua época, viu? Eu não lembro, porque eu sou mais novo, viu, gente? Que esse povo é da Jovem Guarda, né? O Eduardo Araújo da 60, Silvinha, 70. Que já é falecida, inclusive. Isso, falecida. Né? A Martinha é viva ainda. A Martinha é viva. A Martinha é viva. A Martinha era filha da Candinha, né? Que o Roberto Carlos fez até uma música. Ela era uma jornalista que fazia aquelas fofocas ali de bastidores e tal, né? Que o Roberto Carlos fez até uma música. Que era a Candinha vive a falar. Chico da Candinha. E a Martinha, filha dela, da Candinha. Filha da Candinha. Esse homem entende tudo de sindicalismo e da área artística também. Está nos dando uma verdadeira aula. Ô Martinha, eu fiz a seguinte pergunta para você antes da gente ir para o intervalo. Você acha que toda aquela manifestação, aquela movimentação dos metalúrgicos, que estavam ali, na verdade, mais do que reivindicando um salário melhor, um salário justo, na verdade, estavam fazendo uma manifestação social, uma manifestação política. Você acha que isso, no final das contas, culminou para que o Brasil voltasse ao regime democrático? O que foi acontecer anos depois? Sim, fez parte, né? Consciente, alguns inconsciente e outros conscientemente, né, fizeram uma luta que ajudou essa transformação, ajudou a apressar esse movimento de redemocratização do país. Porque o movimento de redemocratização começa logo depois, né? Exatamente. Das manifestações, das greves, das grandes greves do grande ABC, porque em 84 tem aquela emenda do Dante Oliveira, que é a emenda da reeleição, né? E que é rechaçada pelo Congresso. E aí vem a eleição indireta do Tancredo Neves, que ganha a eleição do Paulo Maluf. E é logo depois, na sequência, né? Vale lembrar, Tony, até assim uma coisa, hoje está se debatendo muito a Comissão da Verdade e tal. Eu tenho assim como convicção de que o regime militar ele tirou um espaço democrático, né? O povo tinha eleito o Jânio Quadros, depois e o vice, que é o João Goulart, que assumiu a presidência da República. Então nós vivíamos um regime democrático, né? Com todos os problemas que tinha naquela época, mas quando você se toma o governo, dá um golpe de Estado, né? E usa as armas, as Forças Armadas, naquele processo começa-se uma resistência e pessoas que morreram, foram desaparecidas. Você é a favor dessa Comissão da Verdade? Eu sou a favor, eu acho que a verdade ela tem que passar para os jovens. Mas você é a favor da Comissão da Verdade punitiva ou apenas da Comissão da Verdade elucidativa, ou aquela que vai elucidar alguma coisa? Porque parece, algumas pessoas dizem, olha, a Comissão da Verdade, ela vai apurar e resgatar a história, mas não vai haver punição nenhuma, por exemplo, para quem tenha torturado alguém no regime militar. Não, porque essa comissão ela não tem esses poderes de julgar. Não tem poder de punição. Não, de punir, nem de julgar ninguém. Essa comissão ela tem um papel pura e simplesmente de levantar todos os arquivos, toda a história e buscar onde estão as pessoas que foram desaparecidas naquela época, que não foram enterradas. Mas não vai punir ninguém. Mas não vai punir ninguém. Né? E muitos também já morreram, muitos torturadores. Sim, né? e só por isso, só por buscar a verdade, já existe uma resistência, né, de algumas pessoas que não querem nem isso. Imagina se fosse igual em outros países da América Latina, onde realmente pessoas foram julgadas. Muito bem, agora 11 horas e 21 minutos, se você preferir, 23 horas e 21 minutos, nós estamos aqui no canal 9, esse é o digital, e o canal 96, analógico da NET ABC, é a rede Eco TV,
com o nosso programa Eco Debates. Estamos recebendo aqui hoje o sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Mauá e Santo André, Martinha. Mauá e Santo André. Olha que maravilha. E já temos aqui uma ligação. Eu vou passar para o Martinha daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero discutir com você, o Martinha vai refletir também conosco, sobre as principais notícias do nosso parceiro Eltinho. Dá um close aqui no Diário do Grande ABC de hoje e vamos, é claro, comentar algumas notícias. Hoje é terça-feira, né, gente? 22 de maio de 2012, daqui a pouco é quarta-feira, que já está no final do dia. É o programa da virada do dia. Olha, Oswaldo fica inelegível e acusa Donizete Braga de tentativa de golpe. Uma acusação pesada, né, Martinha? É, acusação pesada, né? Eu acho que é uma coisa... O PT, às vezes, é um balaio de caranguejo, não é, Martinha? Porque você é um dos fundadores do PT, sabe disso? Eu fundei o PT aqui em 1980, aqui em Santo André, fiquei no PT de 80 até 98, né? Eu acredito que tem um lado bom do debate, da divergência, né? Que é o debate democrático, eu acho que é importante. Mas eu acredito que algumas coisas dentro, tanto do PT ou qualquer partido, eu acho que é preciso se resolver, procurar se resolver internamente. Não pode lavar roupa suja em público, né, Martinho? Eu acredito que muitas vezes se utilizar a grande imprensa, usar a imprensa para fazer o debate, como se fazem às vezes na política, às vezes no futebol ou em outros setores, né? Política... acaba não sendo o melhor caminho, né? Vamos dar uma lida aqui nessa notícia. O TJ, Tribunal de Justiça, caça direitos políticos do Oswaldo Dias, o prefeito de Mauá. E o prefeito de Mauá, ele aceita deputado Donizete Braga como candidato, mas com o Ozelito, o irmão Ozelito, vice. O prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, do PT, teve os direitos políticos cassados pelo Tribunal de Justiça e por 8 anos está inelegível. Mesmo com a possibilidade de recorrer da sentença, ele está fora da disputa pela reeleição em outubro. Anúncio ocorre um dia após o Diário publicar que dirigentes do partido já haviam decretado que o deputado estadual Donizete Braga, que esteve aqui conosco outro dia, iria substituí-lo no pleito, formando chapa com o atual vice-prefeito Paulo Eugênio Pereira Júnior. Oswaldo, que fala em tentativa de golpe por parte de Donizete, diz que aprova a indicação do parlamentar, mas mantém a intenção de abrir a chapa ao vereador irmão Ozelito do PTB. Adversários dizem que troca reflete atestado de incompetência do petista. Você acha que é incompetência? Olha, é difícil a gente entrar assim nesses detalhes, porque a gente não estava lá dentro, não acompanhei todo o processo. Mas é no mínimo uma trombada feia, né? Mas é algo que, como eu disse, eu acho que às vezes essas coisas é melhor se discutir internamente. E dentro do PT, pelo que eu conheço, pelo tempo que eu estive lá dentro, tem os fóruns de discussão, né? Até para a questão de candidaturas, quem é candidato, se abre uma chapa. Aliás, nesse aspecto, o PT é um dos partidos mais democráticos. Exatamente. Porque dá a voz aos membros integrantes. Isso, aos membros filiados do partido, geralmente o pessoal do diretório dos partidos, acabam tendo um poder de decisão, como em muitos outros partidos não tem. Martinha, nós temos aqui, dentro do Diário, tem uma matéria completa, viu? É uma página completa. Com derrota na justiça, Oswaldo está inelegível. O prefeito de Mauá acusa Donizete Braga de tentativa de golpe, é o que está no Diário de hoje. Agora, me chamou a atenção aqui, eu quero comentar com você, meu amigo, minha amiga, olha só que interessante. O Diário pergunta durante a entrevista com o Dias, o Diário falando, o deputado federal Vanderlei Sirac do PT classificou o movimento do Donizete com o Paulo Eugênio de golpe. O Sirac diz que foi golpe. Isso disse o deputado federal Vanderlei Sirac. E o senhor? É o Diário perguntando para o Oswaldo. O Oswaldo responde, não podemos colocar isso porque o que aconteceu hoje anula tudo, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça. Aí o Diário vai adiante. E se tivéssemos feito esta entrevista antes da decisão do Tribunal de Justiça? E o Oswaldo responde, era um golpe. Essa eu não entendi, né? Essa, me desculpe. Se você conseguiu entender, parabéns. Eu não consegui entender. Quer dizer, ele está dizendo que a decisão do Donizete com o Paulo Eugênio foi um golpe.
Foi um golpe, essa articulação deles. Mas como houve essa decisão do TJ e agora ele não pode mais se candidatar, quer dizer então que não é um golpe? Olha, sinceridade, qual a sua opinião, Martinho? Você acha que é por aí mesmo? Eu acredito que eles têm tudo para se entender. Eu acredito que foi aí um momento de alguns desacertos internos e acredito eu que eles em breve aí, daqui uma semana, um se mês, reconciliam. A tendência é essa. Eles estão se entendendo, irão se entender e buscar um caminho, acredito eu. Essa sua fala é bastante prudente. Aliás, o Marinho, prefeito de São Bernardo, o Marinho não é só prefeito de São Bernardo, ele é um dos principais articulistas do PT na região. A gente sabe disso aí, né? Exatamente. Ele está, na verdade, comprometido com várias candidaturas e é correto. Pela visão que ele tem de política, pelo prestígio, pelo respaldo, pela importância de São Bernardo, né, Martinha? São Bernardo, o orçamento agora é de 4 bilhões esse ano que entra. Esse ano, Então o homem tem muita força. Né? Tem força econômica, tem força política, tem respaldo do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, tem respaldo de grande parte da direção do partido, então eu acredito que já houveram alguns problemas, né, aqui na região, dessas disputas internas, e foi negativa para o partido. Eu acredito que eles inteligentemente irão o que o Marinho disse, eu vi uma fala do Marinho aqui no Diário, o Marinho disse, olha, o processo está aí desse jeito, mas não pode se abrir mão de que o Dias conduza esse processo. Ou seja, ele está acenando para a possibilidade de um entendimento. E é correto, como um grande líder, que é o Marinho, ele colocar a mão na cabeça dos caras. Foi isso que vocês decidiram? Só que então o Oswaldo, como o mais velho, como alguém que já tem 3 mandatos nas costas e até bem avaliado, é ele que vai comandar esse processo. E são bem lideranças, né? Lideranças importantes, cada um tem o seu peso dentro da cidade, e obviamente que o melhor para eles é estarem unidos ali na eleição. Antes de ir para o comercial, olha só, Elton, a gente vai para o comercial agora. Para Vanessa Damo, o PT assina atestado de fracasso. Só ler um pedacinho aqui. Outros pré-candidatos comentam a saída de Oswaldo. Uma das principais lideranças da oposição de Mauá, a pré-candidata Vanessa Damo, que esteve aqui conosco, disse que a saída de cena do prefeito Dias, Oswaldo Dias, do pleito de outubro, representa o atestado de fracasso da administração petista. É o que diz Vanessa Damo. O cabeça da chapa governista será seu colega de Assembleia Legislativa, o Donizete Braga. E aí, entre aspas, nós continuamos com o projeto de construir um programa para melhorar a vida da população. Por mais que tenham trocado a cabeça da chapa, o grupo é o mesmo, o grupo do PT, que representa a administração fracassada. É a opinião da deputada estadual Vanessa Damo, que é pré-candidata pelo PMDB. A gente vai continuar com o Martinha e com você, gente amiga, é claro, refletindo sobre as principais manchetes do Diário do Grande ABC, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho.
A Proteste sempre defendendo você. Ok, minha amiga, meu amigo, já estamos de volta com o nosso programa Eco Debates, aqui pela Rede Eco TV. É uma rede, canal 9 digital e o 96 é analógico. Está chegando aqui algumas mensagens. Obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua sintonia. O meu amigo Adésio Serra, radialista, um abraço, amigão. Ele manda abraço ao Martinha e, é claro, parabeniza aqui o amigo Tony Duarte pelo programa e deseja muito sucesso pra gente. Obrigado. É o Adésio Serra Martinha, lá da cidade de Mauá, né? Você também é presidente do sindicato em Mauá. Lá em Mauá, e morei inclusive um ano ali na cidade de Mauá. Eu gosto muito de Mauá, cidade maravilhosa. Você morou em que local em Mauá? Cidade dormitório. Eu morei ali na Vila Cis, ali. Vila Cis? Vila Cis com a Anchieta, ali na Vila divisa Cis. ali. Ah, que maravilha. Vila Cis, ali. Um dos bairros mais antigos de Mauá. É verdade, é. Muito aqui gostosa. o Francisco disse que conhece você há um tempão e disse que você como diz lá no Nordeste, né, um cabra batalhador, né? Olha só. E aí ele faz uma pergunta sobre o Luiz Marinho. A gente comentou do Luiz agora há pouco. O que ele acha, o que você acha da postura do Luiz Marinho, entre aspas, eu já ganhei? Olha aí, olha a provocação aí do Francisco pro Luiz Marinho, hein? Eu já ganhei. Olha só. Ganhou mesmo? Não, Francisco, boa noite, tá? Obrigado aí pelo elogio. E o Marinho é uma pessoa assim, quem vê o Marinho pela primeira vez, acha assim, que ele é uma pessoa que tem uma postura muito forte. E assim, tem uma cara de bravo, fechada. não tem? Mas Marinho é um coração maravilhoso, viu? Né? É uma pessoa maravilhosa, simples. Né? Você chega, eu conheço o Marinho há muitos anos, assim, desde quando ele estava entrou na diretoria do sindicato de São Bernardo, e você vai, eu estive hoje, inclusive, à tarde, eu estive lá no gabinete dele, tive uma reunião lá em São Bernardo e fui visitá-lo no gabinete. Ele está bem avaliado em São Bernardo. Tá, e minha esposa estava junto, então ela falou, poxa, bem, mas o Marinho é uma pessoa tão simples, né, tão, né? E ele continua. Tem um irmão chamado Brás, né? É o Brás Marinho, também é outra pessoa maravilhosa. Eu tive muito com o Brás Marinho quando nós trabalhávamos ali na cooperativa, a antiga cooperativa da Volkswagen, do Ipiranguinha, que fechou hoje um outro supermercado. É um supermercado, então, o Brás estava sempre por ali. Então o Marinho pode aparentar desse jeito, sim, mas ele é uma pessoa formidável. Né? Que beleza. E na verdade, no meu entendimento e no entendimento de muitos críticos da política, o Marinho, ele é o grande pré-candidato ao governo do estado pelo PT, né? É o que se fala nas próximas falam eleições. Isso, né? E acho que existe uma corrente dentro do partido, dentro do PT, que defende uma candidatura dele, né? A gente vai continuar com a entrevista com o Martinha, vamos só falar do Diário aqui. O Diário fala do PSDB de Santo André, liberado para apoiar o Aidan Ravin. Tucanos devem iniciar debates para alçar vice na chapa do PTB. Olha, esse projeto aqui, na verdade, vem minar a vontade do Paulinho Serra, que esteve aqui outro dia. O Paulinho Serra, um dos vereadores mais votados da região do Grande ABC, mais de 6 mil votos. Ele tem esse projeto de candidatura pelo PSDB. Mas o pessoal do PSDB, na verdade, não deseja isso. Quer apoiar mesmo é o Aidan. E fala-se
que o Paulinho Serra, de repente, poderia ser o vice do Aídan. Ou então, o Ricardo Torres, que é o presidente do diretório municipal aqui do PSDB na cidade de Santo André. Vamos ver o que vai acontecer. De repente eles lançam aí até o nome do Duílio de novo, né? Que volta e meia se fala do veterano Duílio Pisaneschi, né? Grande político aqui da região. Empresário reafirma pedido de propina na CPI do Semasa. Proprietário da State Plan diz que lhe cobraram pedágio para liberar licença. O que você acha dessa situação do prefeito Aídan Ravin, você como cidadão andreense? Porque a situação dele se complicou, acho eu, porque no final das contas hoje o Pavim, né, que era o superintendente do Semasa, ele foi exonerado, o superintendente adjunto Dovílio também acabou saindo, o Nelson Freitas, que era o diretor do Semasa, também saiu, e todos eles, no final das contas, dizem que o Aídan deu sim a liberação para poder contratar o Calixto Antônio, o advogado, que está fazendo essas denúncias gravíssimas. O que você pensa sobre isso, Martinho? Assim, o que eu vejo assim que possivelmente problemas eles devem ter lá dentro, porque não foi uma denúncia de fora, não foi um partido de oposição. Alguma coisa aconteceu. Né? Alguma coisa aconteceu, né? Porque foi internamente que eles começaram a levantar esses problemas, não é isso? Então, geralmente, esse tipo de coisa aí realmente tem, onde há fumaça, pode haver fogo, tem que apurar. Né? Tem que apurar. O vereador Manuel Lopes de Mauá comemorou a decisão da Justiça ontem que tornou o prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, do PT, inelegível. Em 2004, o democrata foi o autor da representação sobre a exposição do túnel do tempo, porque, na verdade, a gente nem comentou isso, mas no corpo da notícia, o que se diz é o seguinte: o Dias está inelegível, o prefeito Oswaldo Dias, porque foi ele que organizou aquela exposição lá em 2004, o túnel do tempo, que acabou caçando também a candidatura do Márcio Chaves. Márcio Chaves, né? E o Manuel Lopes foi o autor do requerimento, né? Ele que acabou denunciando, está comemorando ele. Mas também é da oposição, né? Também. Muito bem. Gente, olha, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre o Diário do Grande ABC. Martinha, vamos falar um pouquinho sobre sindicalismo. Que é a sua área específica. É claro que você tem um conhecimento muito grande sobre política. A gente nos bastidores agora estava comentando aqui, só para você ter uma ideia, sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse homem estava dizendo aqui para mim: Tony, olha, se os Estados Unidos não contassem com a ajuda da União Soviética, não teriam derrotado Hitler. Só para você ter uma ideia, só uma pitadinha para você fazer aí uma formação na sua ideia do conhecimento que esse homem tem de... E é verdade, né, Martinha? É verdade, a gente acaba... Eu sempre gostei de aprender, de conhecimento, desde criança que eu já tive muita vontade de ler, gostei de ler, estar informado, conhecer as coisas, e felizmente o movimento sindical me deu a oportunidade de estar em 15 países diferentes. Você já visitou 15 países? 15 países entre da eles? Ásia, entre eles China, Malásia, ali Hong Kong, que agora pertence à China, da Ásia. Da Ásia, já estive na Malásia, estive... são assim vizinhos descendo, ali, né? São vizinhos. Isso, teve Hong na Europa. Kong, que até 89, se eu não me engano, ou 90, pertencia ainda à Inglaterra. Pertencia à Inglaterra, colônia inglesa. Hoje já voltou para a China. E tive na Europa também, vários países da Europa: Itália, França, Alemanha, Inglaterra, que experiência fantástica. Irlanda, a gente tem que fazer um programa só para contar sobre a sua experiência e sobre a sua impressão. O que você depreendeu ou aprendeu nesses países de positivo que poderia ser trazido para o Brasil. Mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque senão a gente não vai falar de sindicalismo. O homem é um sindicalista. E a gente está falando de política internacional. É porque o conhecimento dele é muito grande, né? E a gente não pode se furtar em explorar esse lado também. Ô Martinha, falando especificamente sobre sindicalismo, as metalúrgicas reduziram a jornada de trabalho e algumas, me parece que a Volkswagen deu mesmo férias para alguns setores. Como é que você vê essa situação? Você acha que é a crise que está chegando? Não, os empresários se precipitam muito. Em 2008, quando começou a crise na Europa e Estados Unidos,
Teve uma empresa aqui da nossa região, a Magnete Marelli, que ela demitiu 300 trabalhadores e queria já reduzir salário né? Nós fizemos sem crise nenhuma. Estava começando a crise não tinha atingido o Brasil, ainda estava na Europa, eles já estavam demitindo aqui no Brasil. E aí nós paralisamos a fábrica, veio até Rede Globo, a imprensa toda em cima, como estava parando a fábrica, se estava havendo uma crise. E aí eu fiz o seguinte discurso naquela época, eu falei, olha, se os empresários jogarem no negativismo, se governo, movimento sindical, empresários, nesse momento de início de crise, se a gente não der um passo à frente, a gente não começar a produzir, nós temos que produzir, a população tem que continuar comprando, não pode demitir para a gente enfrentar a crise. Se fizermos o contrário, aí a crise se aprofunda mesmo. Né? E isso foi interessante, porque a gente fomos debater no movimento sindical, as centrais sindicais, buscamos o governo federal, o governo estadual, fizemos vários encontros e conseguimos buscar uma série de medidas que foram inclusive de redução de impostos por um determinado tempo, de IPI, etc., que o Brasil foi o país que o último entrou na crise e que primeiro saiu. Né? Você acha que essas medidas anunciadas ontem pela presidenta Dilma Rousseff, ela, na verdade, anunciou um pacote de 2,7 bilhões de reais para poder incentivar o consumo, né? E ampliou o crédito também. Eu li na matéria, hoje saiu no Estado de São Paulo, mas foi divulgado amplamente pela imprensa ontem, que o carro, por exemplo, o imposto do carro 1.0, motor 1000, vai cair cerca de 10% o preço final do carro motor 1000. Porque o que nós percebemos é que algumas montadoras no Grande ABC estavam aí com um certo estoque de automóveis. Você acha que essas medidas aí vai ajudar a desovar esses estoques? Vai ajudar a retomar a produção? Ajuda, porque já provou lá em 2008, 2009, que essas medidas ajudaram bastante. Foram importantes para, num determinado momento, você continuar crescendo. A economia tinha uma previsão de crescimento de 4,5% ao ano, né? Percebeu-se que já ia cair isso para 3, 2,5%. Não vai crescer mais isso, o governo já tomou medidas que podem voltar né, aos patamares anteriores. Então são medidas importantes. É que às vezes as pessoas têm a mania de dizer o seguinte, essas medidas não resolvem. Olha, nada se resolve, né, a curto prazo. Né? Você tem que ter uma sequência. E você tem que tomar alguma providência. Mas é preciso você tomar medidas para que retome o crescimento, volte a venda maior de veículos, etc., para você não perder os empregos que são importantes. Olha, eu quero fazer uma pergunta aqui. O Eduardo ligou para a gente agora. Um abraço, Edu. Obrigado pela sua audiência. O Elton, a gente vai para o comercial, né? Nós vamos para o comercial. O Elton mais a Bruninha já acenaram. Eu vou deixar a pergunta aqui do Eduardo, que a gente na sequência responde, Edu. A gente falou de política internacional, né? Aí o Eduardo já pegou o gancho. O que você acha das eleições na Grécia? É que a Grécia está numa situação de bancarrota. A verdade é essa, a Grécia está falida. E não é só a Grécia. Portugal, a Espanha, que deve hoje 1 bilhão. A Espanha deve 1 bilhão de dólares, né? Não, perdão, não deve 1 bilhão de dólares, deve 1 trilhão de dólares. 1 bilhão de dólares seria pouca coisa. Trilhão. É 1 trilhão de dólares, é muito mais. E a Itália, aliás, a Itália deve 1 trilhão, a Espanha deve quase 2 trilhões de dólares, que é praticamente o nosso PIB, né? O nosso PIB anual. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito.
obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Ok, minha amiga, já estamos de volta. Meu amigo, olha, 11h48, falta 12 minutinhos para o final do programa e também para meia-noite. É boa noite por enquanto, daqui a pouco é bom dia. Já estamos vivendo aí os minutos finais da terça-feira brasileira, daqui a pouquinho é quarta. Martinha, o Eduardo, ele perguntou, a gente acabou falando de política internacional, o Eduardo, como se diz lá no Ceará, pegou corda, né? E aí pergunta para você, mas parabéns, Edu, pela sua pergunta. Obrigado pela sua audiência. O Eduardo, ele diz, o que você acha das eleições na Grécia e o ressurgimento do partido nazista na Europa? O que você pensa sobre isso, Martinha? Eu acredito que o ressurgimento do partido nazista é um atraso, né? Eu acho que qualquer forma de organização, de partido político, que você tem você vai nos extremos, eu acho que não ajuda a construir uma sociedade como a gente espera. Eu acredito mais num caminho mais centrado, mais equilibrado, né? Porque eu acho que a gente pode construir sociedade mais justa, né? Mais amena, né? Eu acho que então é um retrocesso, já mostrou que precisou uma guerra mundial tão terrível, né? Para acabar com esse extremo, agora nós vamos voltar a isso, acho que é um tremendo atraso. Tudo que tenta mostrar que um ser humano é melhor do que o outro ser humano é um atraso, né? Porque todos são iguais. Exatamente. Então, e a Grécia, eu fico até assim, tentando descobrir o porquê da Grécia, os problemas, porque na escola a gente sempre aprendeu que a Grécia é um exemplo das pessoas mais inteligentes. É verdade. Né? E você lembra logo de Platão, Sócrates, Aristóteles. Sócrates, as pessoas tão inteligentes e a gente vê ela passando por esse processo. Isso tudo, acho que para nós, no Brasil, um país jovem, né, e que tem poucos tempos de democracia, mostra que é preciso a gente cuidar bem desse país, a gente ser tolerante, a gente evoluir, porque, sabe, mesmo um país com tantas pessoas, com tanta capacidade igual teve a Grécia, acaba chegando numa situação dessa, né? Então nós precisamos estar exercitando sempre. Que é vítima da crise econômica mundial. Agora, a presidenta Dilma, ela disse o seguinte, eu posso afirmar a vocês que nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados para enfrentar a crise. Palavras de Dilma Rousseff, é isso? A reserva cambial do Brasil cresceu bastante. Então hoje a presidenta Dilma, ela fala com uma certa autoridade porque ela tem reserva, tem o que a gente poderia chamar vulgarmente, tem gordura para queimar, então ela pode injetar dinheiro, o banco, ela vai injetar por volta de 3 bilhões, né, no banco, para poder fazer investimento para ônibus, motores, maquinários,
né? Então você tem uma folga que você pode investir e fazer a economia não... Aliás, né, nessa questão, né, Martinha, da reserva do Brasil, as reservas cambiais, o Brasil nunca esteve tão bem, porque hoje as nossas reservas são da ordem de quase 300 bilhões de dólares. E boa parte dessa reserva está aplicada nos Estados Unidos. Quem diria? Hoje, um dos maiores credores dos Estados Unidos, Martinha, é o Brasil. É o Brasil. Que coisa. Como eu estava tentando lembrar o nome, o BNDES, né? BNDES, que faz é o Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Então ela tem dinheiro para injeta no banco, o banco faz o financiamento, né, para caminhões, ônibus, etc. Né? Reduz os impostos dos carros, o governo aparentemente arrecada menos, né, por automóvel, mas aí você volta a produzir numa escala maior, você compensa isso de certa forma. Você falou de financiamento, a gente lembra de dinheiro, lembra de conta. Existe aí um movimento reclamando que existe um imposto muito alto nas contas, nas tarifas públicas, e o governo está tentando rever que vai ser uma boa para o consumidor. Contas de luz, conta de água, que ficaria mais barato. Pois é, Tony, eu estive vendo esses dias, inclusive, mostrando que as contas de telefone nós pagamos só do imposto ICMS, coisa de 35%. Que é isso? Aí você pega mais o imposto federal, então esse ICMS que é o imposto estadual, então a gente paga aí mais de 50% a 60% da nossa conta de telefone. É imposto. É imposto. E tem inclusive esse tipo de telefonia agora, que você compra primeiro, tem que depositar dinheiro para poder usar o telefone. Isso é um outro roubo, né? Quer dizer, o cara que paga R$100 na conta telefônica, se fosse feita uma reforma tributária e tirasse boa parte dos impostos, quem sabe ele pagaria aí 60, 50 reais. E hoje esse volume é muito alto, porque hoje todo brasileiro tem um telefone. Que absurdo, né? É realmente um absurdo. A gente torce por essas reformas. A tributária, a reforma política, mas tem aí a história da reforma sindical. Você está a par disso? Eu acompanho a discussão da reforma sindical desde a década de 80. Né? E é também um tema bastante difícil de discutir, porque você quer, às vezes o movimento sindical quer uma reforma sindical, os empresários querem também, mas o empresário quer uma reforma sindical que venha prejudicar a organização dos trabalhadores. E aí não dá acordo. Então, quer dizer, um debate longo, um debate difícil. E está parado também, mas também está parado, né? Mas é importante que os trabalhadores tenham sempre o seu sindicato, né, tem a organização sindical, seja em qual regime for, é preciso ter sindicato organizado e forte, porque ele é um amparo para o trabalhador. Ele realmente... Você pode ter direções de sindicato melhores, mais fracas, mas cada vez mais é preciso você conscientizar o trabalhador dele ser sócio do sindicato, pagar sua mensalidade, porque aí ele tem direito, tem autoridade para cobrar, mudar a direção do sindicato. Então, eu acho que o sindicato tem um papel muito importante na vida. Mas hoje a grande maioria dos trabalhadores das diversas classes tem já mais ou menos essa consciência, né? Pouca gente não tem essa consciência. Evoluiu muito, evoluiu bastante. O Brasil só não evoluiu mais ainda porque o nosso país, ele viveu 380 anos debaixo da escravidão. E depois, nesses outros 100 e poucos anos, a maior parte do tempo foi debaixo de ditaduras. Ditadura do Estado Novo, ditadura militar. É verdade. Isso atrasa o processo de conscientização da sociedade. O Diário publica no Caderno de Economia uma matéria bastante interessante, bem ligada a essa área sindical, a área trabalhística, que eu quero comentar com você, Martinha, com você, meu amigo, minha amiga de casa. O brasileiro trabalha 150 dias para o governo. Cícero Martinha, olha só, contribuinte tem que destinar neste ano quase 5 meses de batente para pagar imposto, Martinha. Quer dizer que o camarada trabalha 150 dias, você trabalha 5 meses, eu venho 5 meses aqui no Eco Debates, e isso aí é imposto que eu estou pagando para o governo. Aliás, todos nós passamos por esse processo. Isso é absurdo, Martinha. Realmente muito imposto. Eu também defendo que nós precisamos fazer reforma tributária, temos que mudar o sistema de impostos. Né? E você vê que quando a gente paga imposto e você tem um resultado positivo, você tem até prazer de pagar. É verdade. Né? Quando você tem boas estradas, boa iluminação, quando você tem... Mas não é o caso. Mas né? não é o caso. Então infelizmente. Então a gente tem que realmente
alterar. Sabe que a corrupção também ajuda a comer grande parte desses impostos. Martinha, olha, seria um grande prazer continuar conversando com o amigo, mas o Elton já acenou, nós temos apenas 3 minutos. E eu quero passar aqui a dica, é a dica cultural, selecionada pelo nosso produtor, o editor, produtor e editor-chefe, o nosso Fábio Beza. Aliás, nós temos aqui o Fábio Beza, que é o nosso produtor. Nós temos ali o nosso diretor de imagens, o Elton, a Bruninha, nossa assistente. Nós temos o pessoal do VT, edição de VT, com o nosso amigo André e o Bira. A nossa coordenação geral é o amigo Vandervon, ou seja, nós temos toda uma família aqui à sua disposição. E a pessoa mais importante nesse programa, sabe quem é? Você, que nos dá essa audiência maravilhosa. Deus abençoe. Deixa eu só falar aqui, para a gente poder encerrar. A dica cultural é o Lenine, que se inspirou em Canto de Canário. Olha que interessante. Lenine é como se chama o Lenin em Portugal, né? Lenine, o cantor Lenine, grande cantor da MPB. Olha, o Lenine retorna a São Paulo no dia 5, no Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, na Rua Turiaçu, 2100. O telefone para contato, você que se interessou, 38 74 50 50. 38 74 50 50, ingresso entre 30 e 120 reais. Ô Martinha, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu quero que você fique aí à vontade para fazer as suas considerações finais no programa Eco Debates. Mais uma vez, Tony, agradecer a você pelo convite. Quero deixar aqui meu forte abraço a você, telespectadores, a direção da Eco TV, por nos dar também essa oportunidade. E sempre que possível estaremos aí à disposição de vocês. Martinha, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. Felicidade. Você sempre é muito bem-vindo no nosso espaço democrático, que é o Eco Debates. Gente, não temos mais tempo, já falta só 1 minutinho para meia-noite. É boa noite, mas eu vou desejando para você uma feliz quarta-feira, né, Martinha? Quarta-feira. Quarta-feira é a virada do dia. Quarta-feira maravilhosa para você. Daqui a pouquinho a gente volta às 11 da noite com mais um Eco Debates. Eu, você e a nossa querida Eco TV. Um abraço. Pois é.